Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? ¿Tranquilos? ¿En casa? ¿Cuidándose? Bueno, espero que sí. Yo soy el profesor Jameson y hoy vamos a continuar el trabalho com o oitavo ano de língua espanhola. Tudo bem, pessoal? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós encerramos na semana passada. Tudo bem? Nós estávamos aí falando de futuro e hoje nós vamos continuar nessa mesma pegada aí, certo? Olha só, hoje nós vamos trabalhar o tema Trabajando com textos. Hablando de planes futuros, parte 2. Niños, observe essa frase que eu trouxe aí para vocês. Soñar con el futuro es mucho mejor que lamentar-se por el pasado. Sempre que nós falamos de futuro, vem essas questões, né, de comparar o presente, o passado e o futuro. Não vamos nos ater a essas reflexões hoje, vamos trabalhar apenas usos do futuro no espanhol, tá? Vamos lá? Vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos a questão do verbo ir, mais a preposição a, mais um outro verbo no infinitivo? E isso nós utilizávamos para hablar de um futuro imediato, ou seja, falar de um futuro que vai acontecer logo, certo? Também pode ser utilizado para falar de um futuro mais lejano. Lejano é uma palavra em espanhol que significa mais distante, tá bem? Em alguns casos, equivale ao futuro imperfeito, que é o que nós vamos ver nessa aula de hoje, certo? E quando nós falamos de verbo ir mais preposição a mais infinitivo é igual a perífrase verbal, muita gente ficou com essa cara de dúvida. Mas o que é isso, professor? E aí nós começamos a desenrolar na aula passada. Tudo bem, pessoal? Exemplos de usos, voltando ainda lá sobre a aula passada. Ir a mais infinitivo. Lembrando, estamos falando de um futuro próximo, em algumas ocasiões, futuro mais lejano, mais distante também. Voy a salir esta noite. Voy é o verbo ir, a salir esta noite. Eu vou sair esta noite. Veja, é um futuro que está bem próximo, certo? Vas a viajar este ano? Você vai viajar esse ano? Vejam que também é um futuro que não está tão distante, certo? Va a llover mucho mañana. Amanhã vai chover muito. Vejam, todas essas composições utilizam o verbo ir mais a preposição a mais um verbo no infinitivo. E isso em espanhol é o que a gente chama de perífrases verbales. Certo? Lembraram? Agora, última frase. Vamos a estudiar más en el retorno de las clases. Observe que nós podemos estar falando tanto de um futuro mais distante como de um futuro mais próximo. Depende muito da observação e do contexto em que a frase vai estar inserida. Tudo bem, pessoal? O que eu quero que vocês lembrem é dessa utilização. De novo, verbo ir mais a preposição a, mais um outro verbo no infinitivo. O que é mesmo um verbo no infinitivo, gente? Fala para mim. Muito bem, é aquele verbo que não está conjugado e que está com aquelas terminações que vocês já conhecem em espanhol, terminados em AR, ER, E e R. Tudo bem? Agora sim, vamos falar do futuro imperfeito. Agora sim, esse nós vamos estar falando, vamos utilizar para falar de ações futuras, de acontecimentos que ainda vão acontecer em um futuro um pouquinho mais distante, diferente da perífrase, tá? Vamos também estar falando de planos, dos planos, certo? A maioria dos planos são para o futuro, então nós vamos estar trabalhando um pouquinho isso daí hoje também, certo? Uma possibilidade ou dúvida. Uma possibilidade ou dúvida, certo? Vou explicar isso para vocês bem direitinho, calma. Vamos antes fazer uma comparação? El verbo ir a mais infinitivo, a nossa perífrase verbal, ela é utilizada para falar de um futuro imediato, de um futuro mais lejano e equivale em alguns usos ao futuro imperfeito. E o futuro imperfeito, acontecimentos futuros mais lejanos, planos, possibilidade ou dúvida ou hipótese. Observem essa comparação que está aí para vocês, gente. De modo geral,
a perífrasis verbal ir a mais infinitivo é para nós hablarmos de um futuro mais imediato, de um futuro que está mais próximo, certo? E o futuro imperfeito é aquele que nós vamos utilizar para um futuro que vai estar mais distante, certo? Essa é a principal. Claro que no futuro imperfeito, em espanhol, nós também vamos estar falando de planos, de possibilidades ou dúvidas e também de estipular algumas hipóteses. Tudo bem, pessoal? Tô indo rápido? Não tem problema não. Pausa e volta se não estiver entendendo, tá? Vamos agora falar de proyectos futuros, utilizando, claro, o futuro imperfeito. Para falar de planes, pessoal. Olha lá a frase, ó. Terminaré el curso de espanhol em fevereiro del próximo ano. Veja, estamos falando de um futuro que não está tão perto, está mais distante. E veja que não estamos utilizando a perífrasis, certo? Acontecimentos futuros, más lejanos. Olha lá. El próximo congresso será em el 2025. Veja, o tempo já está muito lá na frente. Então, nesses casos, nós vamos utilizar aí o futuro imperfeito. Possibilidade ou dúvida? Bueno, não sei se lloverá mañana. Tá vendo? É uma possibilidade ou uma dúvida que eu estou falando aqui. Não sei se lloverá mañana. Eu não sei se vai chover amanhã. Hipóteses. Enzo não ha venido. Estará enfermo. Bom, Enzo não veio. Será que ele está doente? Olha aí a formulação de uma hipótese. Certo, pessoal? Agora, quero que vocês observem los verbos, las palabras que expresan acciones. Son ellas que estarán marcando este futuro imperfeito. Olha lá. Terminaré. É um verbo, vai estar expressando uma ação e em um futuro. Então, sempre vocês estarão observando essas palavrinhas, certo? Na perífrase, você observar o verbo ir mais o ar mais o infinitivo e nessa não é apenas o verbo, certo? Terminaré el curso de espanhol em fevereiro del próximo ano. El próximo congresso, olha lá, ó, será en el 2025. Não sei se lloverá mañana. Olha o verbo chover. Não sei se lloverá mañana. Enzo não ha venido. Estará enfermo. Observem, gente, sempre os verbos, tá? São eles que vão estar fazendo essas marcações para nós de futuro. Não só de futuro, tá? Mas de presente, passado, futuro. Hoje nós estamos falando de futuro, então observem que esses verbos estarão marcando futuro. Algo que ainda irá acontecer. Tá, professor, o senhor colocou ir a mais infinitivo, colocou o futuro imperfeito, mas, professor, eu tô com dúvida. Qual que eu vou usar, professor? Não se preocupa não, vou mostrar aqui para ti uma forma bem tranquila para você utilizar. Seja quando você estiver conversando com alguém ou nas redes sociais, vendo alguma coisa que você saiba identificar. Tudo bem? Olha lá. De uma maneira geral, ambos são utilizados para expressar acontecimentos futuros. Nas duas opções, você vai sempre estar falando de futuro, certo? Mas, las perífrasis, nós vamos utilizar para um futuro mais cercano. Ou seja, aquele ir a mais infinitivo, nós vamos estar falando para falar de um futuro mais próximo. Por exemplo, amanhã, hoje à tarde, hoje à noite, certo? Esses futuros que são mais próximos. Enquanto que el futuro imperfeito para um futuro mais lejano, para aquele futuro que esteja mais distante, certo, pessoal? Agora, para falar de uma hipótese, vamos utilizar sempre o futuro imperfeito. Lembra lá do Enzo? Estará enfermo, Enzo? Isso aí nós sempre vamos utilizar o futuro imperfeito. Tranquilos? Onde que a gente vai utilizar isso, professor? Bom, no contexto que nós estamos vivendo atualmente, é claro que nós vamos utilizar isso bastante e encontrar bastante nas mais diversas redes sociais que nós temos hoje. Por exemplo, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter também, certo? Então, sempre estará por aí essas utilizações, certo, pessoal? Vamos praticar? Vamos ver se vocês estão realmente aprendendo? Observa las frases abajo y marca las opciones que utilizan las perífrasis. O que é mesmo a perífrasis?
Isso mesmo, verbo ir mais a preposição a mais um outro verbo no infinitivo. Vamos lá. Voy a comer pan. Año que viene comeré menos pan. En 2022 tendremos otro mundial de fútbol. Juan no habla. Estará bien. E aí, pessoal? Qual delas estão utilizando a perífrasis verbal? Vamos lá? Voy a amar más las personas. Antes, vamos fazer a tradução das frases, caso você tenha ficado com um pouquinho de dúvida. Eu vou comer pão. B. Ano que vem eu comerei menos pão. C. Em 2022 nós teremos outro mundial de futebol. D. Juan não fala. Será que ele está bem? E. Vou amar mais as pessoas. E aí? Qual delas estão utilizando as perífrases verbais? Letra A. Voy a comer. Olha aí, gente, bem claro, bem no início para você ver. Próxima. Voy a amar más las personas. Estão vendo, pessoal? Sempre observem essa composição. Perífrases, verbo ir, mais preposição a, mais um verbo no infinitivo. Futuro imperfeito é sempre um verbo direto, sempre falando de futuro. Certo? Vamos ver mais uma? Agora é o contrário, olha lá. Ó. Observa as frases abaixo e marca as opções que utilizem uma marcação de hipótesis. Lembra? Hipótesis, futuro imperfeito. Olha lá. Em 2023 estarei no terceiro ano. Voy a trabajar más temprano. Ahora serán las 8. Juan no habla. Estará bien. Voy a amar más las personas. Vejam que são algumas frases que já estavam na questão anterior. Eu só quero ver se você está fazendo essa associação, certo? Tradução. Em 2023, eu estarei no terceiro ano. Eu vou trabalhar mais cedo. Agora deve ser às 8. Juan não fala. Será que ele está bem? Vou amar mais as pessoas. Bueno, ¿cuáles son las que están marcando una hipótesis? Olha só, pessoal, letra C. Ahora serán las 8. Professor, mas por que isso é hipótesis? Porque nesse contexto a pessoa possivelmente não sabe a hora exata, ela deve estar sem relógio. Ela deve estar simplesmente observando o tempo e falando, deve ser lá pelas 8 agora, certo? E a letra D, Juan no habla. Estará bien? É uma hipótese. Bom, será que ele está bem? Está expressando uma dúvida, mas também uma hipótese. Será que ele está bem? Será que ele não está bem? Certo, pessoal? Para finalizar a nossa aula, pessoal, olha só. El pasado es historia. El futuro es un misterio. Y hoy es un regalo. Por eso llamamos de presente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam, quem tiver acesso, vai lá na plataforma Eduque. Essa aula vai estar lá na plataforma Eduque. Além disso, eu deixei mais alguns exercícios para vocês, tá, pessoal? Estamos fazendo o melhor possível para vocês aqui, certo? Eu sou o professor Jameson Mesquita, de língua espanhola, e muitíssimas gracias. Hasta la próxima.